Vamos iniciar então o nosso trabalho, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, e a gente vai retomar aqui o início do item 128, quando Kardec, conversando com São Luís, ele perguntava, tirava algumas dúvidas, principalmente a respeito de alguns fenômenos, né, como a escrita direta, que a gente trouxe aqui para vocês, algumas experiências, algumas situações. E aí então a grande dúvida que surgia era exatamente com relação à permanência daquela tinta que era utilizada para trazer ali alguma mensagem. Então nós falamos sobre assim, algumas aparições, falamos sobre os objetos, roupas que os espíritos utilizavam, tudo isso produzido de uma forma consciente ou inconsciente, mas o que mais chamava atenção era com relação à permanência da criação desses objetos. Então, trazendo aquele exemplo do espírito que em desdobramento se manifestou portando aquela pequena tabaqueira, assim como outros espíritos que se manifestam usando óculos, espíritos que se manifestam utilizando armas, livros, objetos religiosos, seja lá de que forma for, a dúvida que surgiu para Kardec era: ele produziu aquele objeto e imagina-se que ele vai se dissolver a partir do momento em que ele não tem mais utilidade, mas existe alguma coisa criada pelos espíritos utilizando esses fluidos que se torna permanente? E aí então entrou a questão da escrita direta, porque essas cartas que eram produzidas, a escrita direta, ou a chamada pneumatografia, como a gente conversou, é exatamente aquela escrita produzida do nada. Não existe ali nada que possa produzir uma mancha no papel, é simplesmente um papel dobrado, normalmente para poder atestar a legitimidade do fenômeno, porque essa questão da escrita direta ela é objeto de muitos truques para poder impressionar as pessoas, né? Coloca um papel em branco, aí através da manipulação, de algum truque, coisa parecida, puxa um papel com coisa escrita. E isso, na época de Kardec, conforme a gente conversou, dos espetáculos, né, chamado fantasmagoria, os espetáculos envolviam truques de ilusionismo e necessariamente com a presença de algumas manifestações espirituais que eram produzidas por truques também. Lembramos, né, o filme O Ilusionista, em que o ator Edward Norton, que era o protagonista do filme, no teatro, produzia aquele show, e ali então trazia também os espíritos do mundo dos mortos para poder conversar com a plateia. E isso gerava um certo alvoroço, e esse filme retrata exatamente os espetáculos que eram feitos tanto nos Estados Unidos como também na Europa. E aí então, naquela época de Kardec, ele vivia exatamente o auge dessas manifestações, ainda mais quando surgiu o Espiritismo, ele acabou se tornando mais conhecido, mais famoso, aí então se tornaram mais intensos os espetáculos. Pouco antes de Kardec começar a trabalhar com a pesquisa, né, das questões que eram apresentadas pelos espíritos, né, para a elaboração da codificação, antes disso, na década de 40, na década de 30, década de 20 do século XIX, esses espetáculos já eram bastante conhecidos. Talvez por isso a gente imagina aquela realidade de Kardec, quando ele começou a fazer aquelas pesquisas a respeito das mesas girantes ou das mesas falantes, ele já tinha aquelas dúvidas a respeito desses espetáculos, até onde os espetáculos eram legítimos e até onde eram apenas truques. O que no que diz respeito a ele, sendo um homem bastante lógico, bastante racional, ele ficava impressionado talvez pela capacidade de produzir aquele truque, mas ele não se deixava levar, por exemplo, pela ideia de que aqueles truques eram realmente manifestações legítimas. Isso porque, primeiro, ele tinha ali a sua educação religiosa era católica, a sua formação acadêmica foi no colégio protestante, então aquela ideia das religiões tradicionais da Europa, aqui do nosso mundo ocidental de um modo geral,
falava sobre a proibição, o impedimento das manifestações espirituais, a proibição divina para essas manifestações. Então esses truques, dentro da visão religiosa dele, eram simplesmente truques. As manifestações eram simplesmente truques. Então, quando surgiu a oportunidade das mesas girantes, vamos ver até onde esses truques são truques. E aí então ele começou a ter contato, como por exemplo, o Sr. Douglas Home, que era ali um grande médium de efeito físico, a história das irmãs Fox, que vinha ali dos Estados Unidos para a Europa, outros médiums que se manifestavam também, que não tinham tanta importância, né, porque certamente Kardec não fez aqui não apresentou para nós uma relação de todos os médiums que produziam fenômenos. Aqueles que eram mais comuns eram simplesmente descartados, a gente imagina isso. Eram aqueles que eram citados, que participaram da elaboração da codificação, aqueles médiums que eram realmente notáveis, e aqueles médiums comuns que, embora produzissem algum tipo de fenômeno, isso não importava. Só para a gente ter uma ideia, das apresentações que Kardec assistiu das mesas girantes, a gente pode perceber que muito pouco ele fala dos médiums responsáveis pela produção desse fenômeno. Ele fala do espírito que se manifesta, ele fala do evento em si, mas ele não cita, por exemplo, o nome das pessoas que participavam dessas apresentações. E eram exatamente uma dessas pessoas, ou várias pessoas nesse conjunto, que eram os responsáveis pela realização do fenômeno. Por isso, então, a gente pode imaginar a quantidade de médiuns com que ele teve contato e a quantidade de médiuns que também foram ignorados, exatamente por não terem tanta importância, assim, por serem médiuns comuns, diferentemente daqueles outros que nós comentamos, que já eram médiuns mais destacados, que mereciam realmente uma atenção especial. Então, vivendo nessa época, quando se falava sobre a produção desses truques envolvendo o mundo espiritual, essas cartas eram uma das principais. Porque não existe nada mais interessante do que você pegar um papel em branco, mostrar para a plateia, coloca numa gaveta, tira de novo e fala, aqui está escrito vindo do mundo espiritual. Mas aí você abre a gaveta, tem aqui todo o mecanismo de gatilhos, de papéis que são presos, colados, aquela história toda, né? Mas Kardec, dentro de um sistema preparado para a produção desse fenômeno, com pessoas responsáveis, com pessoas que eram sérias, um ambiente bastante sereno para a realização desse fenômeno, atestou exatamente a sua veracidade. E via que essas cartas, que alguma dessas cartas que foram produzidas, ficavam guardadas e a mensagem que era escrita continuava ali presente. Então, imagina como impressiona uma situação como essa. Você coloca, ninguém escreveu, não existe lápis, não existe nenhum tipo de tinteiro, simplesmente as letras lá apareceram como se fosse num passe de mágica. E na verdade não foi um passe de mágica, foi um fenômeno espiritual, um fenômeno mediúnico. Bom dia, Lígia, bom dia, Ana. Aí então, depois perguntado sobre exatamente a utilização desses fluidos, se pode ser usado permanentemente. Então Kardec começou aqui seguindo uma linha de raciocínio, conversando com São Luís, que era exatamente o espírito, um dos responsáveis pela orientação dos trabalhos mediúnicos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. Bom dia, Gilda. A primeira questão que nós já lemos, citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva, aquele caso da senhora que estava doente, e ali então um conhecido dela se manifestou em desdobramento. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimentamos no caso? A resposta, não. Exatamente porque esse produto criado pelos espíritos é exatamente para simular aquela substância ou aquele produto, aquele objeto que é utilizado aqui no mundo material. Então, na verdade, ele é apenas um reflexo, uma aparência, não necessariamente a substância original. Continua aqui para nós. A tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Uma aparência. Era para ser notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências
da realidade. E aqui nós lembramos que, nesse caso, o que São Luís coloca para nós é que o espírito teve a intenção de produzir aqueles, não apenas a sua própria aparência, mas os objetos que dessem autenticidade à sua aparência, para que ele fosse notado dessa forma. Porque se ele tinha essa característica, como nós colocamos, né? Imagina, por exemplo, um religioso ou uma religiosa que tinha aqueles hábitos tradicionais de carregar um terço, de carregar uma Bíblia, de ter um crucifixo pendurado no pescoço, durante a sua vida cotidiana. E aí então ele desencarna e quer se manifestar para um dos seus amigos que convivia com ele naquele ambiente. E aí então ele vai se manifestar exatamente com essas mesmas características para dar essa autenticidade. Porque normalmente a gente observa as pessoas e diz, poxa, mas ele está o tempo todo segurando aquele objeto. Ele anda para cima e para baixo com ele. De repente ele aparece sem utilizar aquele objeto. Para aquelas pessoas que são mais crédulas, dependendo da importância que aquele objeto tem, certamente não vai ser, as pessoas não vão acreditar que é aquela pessoa. Então, na verdade, ele procura se caracterizar da forma mais semelhante possível da que ele tinha quando ele era conhecido. E aí nós lembramos, né, estudando um pouco no início desse capítulo, que inclusive, até nós estudamos isso na Gênese também, lá no capítulo 14, os fluidos, que algumas vezes os espíritos até produzem não apenas objetos, mas marcas corporais com as quais podem ser identificados. No caso, por exemplo, de cicatrizes, de amputações, de marcas de nascença, características físicas como calvície, características físicas como a pessoa não ter dentes. Imagina uma pessoa muito idosa, que é conhecida, né, por ficar banguelinha, por não usar nenhum tipo de prótese e tudo mais. De repente ela aparece sorridente para um indivíduo que, depois de desencarnado, aparece sorridente com os dentes brilhantes. Né? A pessoa vai olhar e fala, parece, essa não é minha avó. Minha avó não era assim. Então os espíritos têm essa noção de que nós os identificamos pela aparência, exatamente pelo fato de nós não conseguimos ainda ter essa afinidade fluídica. Então óculos, dentadura, calvície, obesidade, deficiências de nascença, os espíritos também produzem isso pela força do seu próprio pensamento, exatamente para facilitar a comunicação. Então esses objetos também se produzem assim. E o que nós lembramos no nosso estudo anterior foi que os espíritos também produzem esses objetos ou essas aparências muitas vezes inconscientemente. Porque esse aqui, nesse caso que foi citado, colocou aqui para nós, né, o espírito queria que a senhora acreditasse. Mas algumas vezes o espírito faz e não sabe como. Um pouco mais para frente aqui nessas questões da São Luís, a gente vai ver um pouquinho algumas explicações de São Luís também a respeito dessa produção inconsciente dos espíritos. Vamos lá então, 3, que agora é o que a gente vai entrar no nosso estudo de hoje. Ferinha, pode colar, por favor? Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Os espíritos responderam certamente. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Quando a gente vem estudando essa questão dos fluidos já há muito tempo, seja aqui acompanhando os nossos estudos, seja através de leituras, estudos particulares ou estudos em outros grupos que nós temos feito, quando nós falamos sobre a matéria do mundo espiritual. E quando se fala sobre a matéria do mundo espiritual, nós falamos sobre diversas densidades. Então o fluido cósmico universal, que é esse elemento primordial, que mais uma vez nós não fazemos ideia de como ele é, a gente apenas sabe que ele existe pela informação que chegou para nós, e até mesmo a própria ciência hoje procura, faz as suas investigações em busca dessa matéria primordial, como por exemplo que a gente já estudou, a gente comentou um pouquinho aqui na sala sobre a questão do bóson de Higgs, aquela partícula de Deus, né, que os espíritos que os cientistas estão tentando encontrar, aquele elemento primeiro, inicial de tudo aquilo que compõe o universo material. Então procura, né, através de acelerador de partículas, fragmentar
as partículas subatômicas e coisa e tal, para poder tentar chegar naquele mínimo. Então esse é o mais próximo que a gente consegue chegar da realidade material, mas no mundo espiritual há a existência desse fluido que se encontra aqui à nossa volta, que ele não pode ser identificado, ele não pode ser detectado pelos nossos instrumentos. Mas nós sabemos que os espíritos, utilizando esse fluido, conseguem manipulá-los, fazendo com que eles se aglomerem, que eles se agrupem e vão se tornando então cada vez mais sólidos, através de algumas composições. Então, estudando no mundo espiritual essas produções que os espíritos participam, utilizando desse fluido, a gente consegue ter uma ideia. Quando se fala, por exemplo, que essa tabaqueira, se ela é uma imagem irreal, apenas uma fantasia, uma ilusão de ótica, ou ela era algo de material. Os espíritos colocaram certamente. Então, quando a gente fala algo de material, a gente fala exatamente dessa matéria que ela não pode ser, a princípio, percebida pelos nossos sentidos pelo seu grau de densidade, que é um grau de densidade muito baixa, ou seja, ele é tão sutil que ele escapa até a percepção dos nossos sentidos. Mas ele poderia se tornar mais denso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que sim, que os espíritos podem fazer com que um objeto se torne palpável o suficiente, tangível o suficiente para afetar os nossos sentidos, né? Como por exemplo o tato, você pegar alguma coisa, você segurar alguma coisa. Como já aconteceu, a gente lembra, numa descrição que eu fiz para vocês, naquele livro da coleção Mistérios do Desconhecido, um dos volumes falava exatamente sobre a evocação dos espíritos. E ali então nós contávamos, né, sobre as histórias que vinham desde antes das irmãs Fox, até mesmo ali depois de Allan Kardec, embora Kardec não seja citado nesse livro, porque não é um livro que fala de espiritismo, é um livro que fala sobre fenômenos espirituais. E aí, então Kardec, não sendo médium, sendo apenas um pesquisador, ele acabou sendo dispensado das citações nessa obra. E um dos relatos que foram trazidos para esse livro era exatamente ali do senhor Douglas Home. E no seu relato ele falava, no livro, relata sobre algumas viagens que Douglas Home fazia, algumas apresentações que normalmente ele se hospedava na casa de pessoas da aristocracia inglesa, europeia, de um modo geral, e aí então, ficando hospedado de cidade em cidade na casa dessas pessoas, ele fazia suas apresentações. E uma dessas apresentações era na casa de uma dessas famílias. Estavam lá ele, mais ali o casal, os proprietários daquela casa, e mais alguns poucos convidados, seletos convidados, que inclusive foram convidados por convites formais, né, convites assim entregues pessoalmente, então chamando-os para participar daquele momento e coisa e tal. No decorrer daquilo que aconteceu naquele evento, a gente lembra que alguns foram descritos. O primeiro foi a aparição de uma mão que acariciava o rosto de uma das presentes. O outro foi a produção, através desses fluidos, de uma coroa de flores. E aí então duas mãos fluídicas, pela descrição era uma mão muito fria, como se fosse uma mão de veludo, na cor branca, pegava essa coroa de flores e colocava na cabeça da proprietária, da esposa do proprietário. Outro caso, essa luva, por exemplo, levantava uma parte da roupa dessas pessoas. Nada, sem nenhuma indiscrição naturalmente, mas é só para poder mostrar ali o movimento e coisa e tal. Outro tocava um acordeon, mais conhecido como sanfona, então ali a mão tocava, pegava aquele objeto, então quer dizer, ele podia ser sentido. Então nós vemos ali que nesse caso, esses efeitos de materializações, que eram também considerados efeitos físicos, esses objetos, no caso a mão ou essas partes corporais, eram notadas. No caso da tabaqueira, por exemplo, ela é percebida através da vidência, ela não era percebida materialmente. Então, se houvesse outras pessoas ali na sala, essas pessoas não perceberiam a presença desse espírito, tampouco desse objeto.
Mas no caso da vidente, sim, ela notou. Então não era uma ilusão de ótica. Na verdade, era um objeto que estava sendo produzido, mas numa densidade tão alta que acabava não sendo tão baixa que não era percebida então. Então via-se então que certamente é um material, mas um material diferente desse que nós conhecemos. E é isso, no início desse nosso raciocínio, que eu comentei com vocês, estudando sobre o fluido cósmico universal, estudando sobre os fluidos no mundo espiritual, sobre a capacidade de manipulação, essa matéria pode ser produzida, mas não participando do mundo que nós vivemos hoje, dentro dessa densidade. Kardec coloca para nós aqui um comentário. É evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava com o espírito. A que ele segurava era apenas a sua representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por um princípio material. Então, era uma matéria, era uma cópia daquilo que estava sendo feito, só que com uma estrutura diferente. A aparência nos ensina, a experiência nos ensina, que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresenta a menor ambiguidade. Essa representação, os próprios espíritos nos fazem constantemente. Essa recomendação, os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. Né? Bom dia, Ju, bom dia, Betinha, bom dia, Mário, Ligeirinho, Mia. E aí, então, quando se fala sobre parece, dá a impressão de reflexo. Mas nesse caso, o que Kardec está chamando a atenção é exatamente pela aparência de semelhança, mas constituído também de um elemento material. Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, e faz aqui alguns comentários para poder ilustrar o nosso raciocínio, chama atenção aqui no rodapé. Essa observação de Kardec é de maior importância para todos os que se dedicam ao espiritismo prático, ou seja, para o estudo dos fenômenos mediúnicos. Os espíritos estão num mundo diferente do nosso, e mesmo quando usam a nossa linguagem, esta nem sempre corresponde à nossa maneira de ver. Precisamos estar atentos ao que dizem e provocam todos os esclarecimentos que nos parecem necessários. O problema da linguagem dos espíritos, já levantado por Kardec, requer estudos aprofundados que ainda estão por ser feitos. Aqui ele só traz um alerta para nós, fala exatamente do cuidado que nós devemos ter quando os espíritos, trazendo uma explicação sobre determinado tipo de fenômeno, eles vão continuar utilizando uma linguagem que nós utilizamos no nosso mundo. Só que muitas das nossas referências aqui no mundo físico não podem ser utilizadas para o mundo espiritual. Então eles normalmente falam por analogia, falam por comparação, utilizando um elemento que nós conhecemos, uma expressão que nós conhecemos, para explicar aquilo que nós não conhecemos. Então é muito importante a gente ter cuidado nessas colocações. Até mesmo quando se fala sobre matéria do mundo espiritual, para eles talvez a palavra matéria seria equivocada, mas eles utilizam exatamente porque é a forma como nós poderíamos entender. Talvez houvesse ali um elemento diferente, uma palavra diferente que não foi conhecida, porque pode perceber que muitas dessas palavras que foram utilizadas aqui na elaboração da doutrina espírita, Kardec foi apresentando palavras, criando neologismos, criando palavras novas, como é o caso, por exemplo, de perispírito, espiritismo, espiritualismo. Os espíritos não vieram, por exemplo, dizer assim para ele: olha, nós vamos criar uma doutrina que vai se chamar espiritismo. E foi ele que criou, através da sua análise da situação, através dos elementos. Então, são palavras novas que foram criadas para situações e para circunstâncias novas e para elementos novos. Então nós fazemos isso o tempo todo.
através aqui da nossa ciência, através do nosso cotidiano. Basta a gente ver, por exemplo, que existem palavras que foram criadas, mas que nem todos utilizam. Por exemplo, a palavra relacionada com informática, se você é aqui do Brasil, você diz assim, qual é a sua profissão? Eu sou analista de sistema, eu trabalho com tecnologia da informação. Se você vai em Portugal, por exemplo, eles dizem assim, eu sou informático. Aí todo mundo fica assim, mas informático? Sim, é um profissional que trabalha com informática. Então vemos assim que são palavras que são criadas, deletar, que no caso, deletar até existia, mas ela foi incorporada na informática e ficou normal. Mas quando a gente fala sobre nanotecnologia, quando a gente fala sobre biossegurança, quando se fala sobre genética, são palavras que foram criadas pelas circunstâncias que foram surgindo. Então Kardec utilizou algumas palavras novas, mas de um modo geral sempre utilizava palavras já usuais para poder explicar alguma coisa do mundo espiritual. E é aí que entra a grande dificuldade. Por exemplo, uma passagem que eu li num livro de Carlos Bacelli, não era um livro mediúnico, mas ele explicava de que forma que ele trabalhava com a sua mediunidade. Ele dizia, por exemplo, que ele via substâncias no mundo espiritual que pareciam substâncias leitosas. Como é que a gente vai imaginar uma substância leitosa? Então ele descreveu leitosa porque se parece com leite, mas qual é a palavra adequada para descrever aquela substância? Ela acaba não tendo nome, porque não faz parte do nosso cotidiano, consequentemente a gente não consegue inventar. Por isso, então, a gente usa essas comparações. Mas dá a impressão de que quando você vê uma substância leitosa, você vai mexer nela como se fosse o leite numa panela. E, na verdade, não é. Por isso, o cuidado que a gente deve ter quando os espíritos explicam alguma coisa, para a gente não levar ao pé da letra, mas para que a gente faça uma adaptação, uma interpretação daquilo que eles querem dizer. Importantíssimo isso para nós. Porque, do contrário, a gente vai levar a equívocos muito grandes. Como, por exemplo, acontece nos estudos bíblicos. Quando você pega, por exemplo, uma Bíblia escrita em aramaico ou escrita em hebraico, duas línguas muito difíceis, muitas delas até já se transformaram com o passar do tempo, palavras que havia utilizadas naquela época para designar determinada substância, determinado objeto, que de repente ela é traduzida e tem uma interpretação equivocada. Basta a gente ver, por exemplo, é muito mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem do Evangelho todo mundo conhece. Mas você consegue imaginar um camelo passar por dentro de uma agulha? Será que era o camelo que eles queriam falar? Aí eu já vi 2, 3 interpretações diferentes, que camelo quer dizer um cabo, que camelo quer dizer não sei o quê, que a agulha na verdade significa a entrada de uma vila. Cada um faz uma interpretação diferente, mas que na verdade a gente perde o sentido original daquela expressão. Simplesmente porque levamos ao pé da letra. Então, com o passar do tempo a gente foi adaptando, mas é importante a gente ter esse tipo de cuidado. O Brás colocou a evolução da espécie mesmo, eles foram abrindo o jogo, porque Kardec apertava. No caso, o Brás, era a questão daquilo que era possível investigar, aquilo que era possível revelar, porque do contrário, se é revelado alguma coisa publicamente, eu sempre falo para vocês, essa é uma opinião minha, que Kardec deve ter tido contato com muitas informações que disseram para ele, eu vou contar para você, mas não espalha. Exatamente porque era naquele círculo particular daquelas reuniões que ele fazia com os espíritos que eram mais íntimos, mais próximos, que traziam para ele revelações que ele podia assimilar, exatamente pelo avanço, pelo seu estudo avançado dentro dessas investigações do mundo espiritual, mas que para o corpo doutrinário não eram ainda produtivas. De você trazer uma revelação que as pessoas vão olhar e vão falar, isso aqui é uma fantasia. Isso aqui, toda essa doutrina é meio maluca, essas coisas não existem. Então ele já correu risco, revelando situações, por exemplo, do que acontece em outros planetas, de mundos mais avançados. Ele já correu o risco
se expondo demais, quando ele trazia uma descrição do planeta Júpiter, da vida no planeta Júpiter. Se você fala isso para as religiões hoje tradicionais, para os cientistas, para os ateus, que existe vida em Júpiter e que lá eles moram em residências e que Mozart mora naquele planeta, vão levantar a sobrancelha e falar, você está brincando, né? Então em algumas situações ele já se expôs demais. Agora, muitas informações foram transmitidas, eu acredito, e que ele teve que deixar guardado. Digamos assim, teve que morrer com ele. Ele teve que levar de volta para o mundo espiritual, porque não era compatível ainda com o nível de entendimento que nós estávamos naquela época e que nós muitas vezes ainda estamos hoje. Então ele poderia ele recebeu informação, mas não podia revelar. Mas enfim, essa é a questão da linguagem que eu passei para vocês. Bros colocou, achei graça quando ele apertava um pouco para que o Espírito Verdade dissesse quem era. Ele teve que explorar, né? Ele teve que perguntar para tirar dúvida, porque é exatamente isso. Se você não tira dúvida, você interpreta. E quando você interpreta, dependendo da sua educação, da sua cultura, da sua crença, aí você viaja. Então, pelo sim, pelo não, vamos perguntar até tirar, sim, realmente todas as dúvidas possíveis. E a gente vai ver isso, muitas dessas questões de Kardec, essa parte bacana, a gente vai estudar isso no livro Obras Póstumas. Quando a gente acabar o livro dos Espíritos, no Obras Póstumas a gente tem muitos diálogos que Kardec tinha, inclusive com o Espírito Verdade, no momento em que ele teve o primeiro contato, em que ele teve que perguntar, tirar dúvida, ter certeza que é isso, depois de um outro dia, pergunta novamente, fala outra vez. E a gente vai entender mais ou menos o método com que ele trabalhou nesse livro Obras Póstumas. Vai ser bem legal a gente estudar. Né? Só os outros espíritos que declarou que era Jesus, né? E mesmo assim falou, olha, guarda isso como reserva para você. Vamos lá então, continuando aqui para nós. Kardec perguntou 4. Seria um desdobramento da matéria inerte, ou seja, aquele objeto que o espírito apresenta, ele seria um desdobramento, como se fosse que os nossos objetos hoje, por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu videocassete, para o meu DVD, videocassete já era, né? Mas para o meu DVD. Então eu fico imaginando assim, ele está envolvido com uma certa energia para um certo corpo fluídico, e esse corpo fluídico, então, ele se emancipa e vai para o mundo espiritual, como acontece conosco, enquanto espíritos envolvidos por um perispírito. Então Kardec perguntou, seria um desdobramento da matéria inerte? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Olha aí, ele está sugerindo a ideia do perispírito do objeto, perispírito da matéria. Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Respondem os espíritos para nós. Não é assim que isso se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Mais uma vez, o espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço na vossa atmosfera. Ou seja, existe esse elemento suspenso na nossa atmosfera, que os espíritos conseguem então manipular e criar uma cópia constituída por esses elementos daquilo que existe no nosso mundo material. Então eu posso imaginar, por exemplo, um livro no mundo espiritual sendo uma cópia dos livros que existem aqui. Porque a gente fica se perguntando, muito bem, os espíritos vêm e falam do Evangelho com tanta facilidade, será que eles têm uma super memória ou eles estudam esse Evangelho? Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que viveu no passado, um cientista que teve uma grande descoberta, e a gente fala com um espírito que tem bom conhecimento, e ele começa então a trazer relatos detalhados daquilo que aconteceu. E a gente pergunta, de onde ele tirou essa informação? Essa informação fica suspensa no espaço ou existem livros que podem ser consultados? É uma ideia, uma possibilidade, por que não? Não podemos afirmar isso categoricamente, mas não deixa de ser uma ideia interessante. De você pegar um espírito que não tem grande conhecimento e você começar a explicar para ele, olha, se prepara para você absorver essas informações. Eu então pego um livro e passo para ele.
Quando a gente fala para os espíritos, por exemplo, que eles tiveram a oportunidade de ler o livro dos espíritos. De onde será que tiraram esse livro dos espíritos? Será que eles simplesmente criaram alguma coisa? Será que eles simplesmente aprenderam oralmente aquilo tudo? A gente não sabe, mas o importante é dizer que os espíritos têm condições de criar esses objetos através desses fluidos. Se esses objetos são simples, grosseiros, ou são objetos complexos, vai depender da capacidade do espírito de produzir. Continua aqui para nós. Foi perguntado então aqui, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Não é assim que isso se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço na vossa atmosfera, como a gente colocou. Nota de Kardec. Essa pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento, da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como pretendem alguns, o reflexo do pensamento do intérprete, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em vez da teoria contrária. Aqui é interessante essa colocação de Kardec, porque mostra o seguinte, o raciocínio dele é o seguinte: quando nós estudamos lá no método, lá no primeiro, segundo capítulo aqui do Livro dos Espíritos, aqui do Livro dos Médiuns, Kardec colocava algumas possibilidades em que as pessoas interpretavam a manifestação dos espíritos. Então, um dos sistemas que apresentavam era que tudo aquilo que era psicografado eram informações captadas por alguém que tinha essa habilidade de captar pensamentos, um paranormal, que captava o pensamento das pessoas que estavam ali presentes na sala. Então, vamos supor que há 5 pessoas sentadas em volta de uma mesa, fazem uma pergunta, né? Vamos pensar assim sobre alguma teoria envolvendo o mundo espiritual. De repente ele começa a psicografar. Uma das teorias era que as pessoas que estavam ali presentes pensavam naquilo, e aí então alguém psicografava como se fosse um intérprete desses pensamentos. Não havia nada de sobrenatural, não havia entidades extracorpóreas, eram simplesmente os presentes que estavam ali. E isso acontece até hoje nas interpretações do trabalho realizado por Chico Xavier. Quando fala para pessoas que são paranormais, ou que estudam a parapsicologia, o próprio nosso bom e velho Padre Quevedo trazia essa interpretação. Exatamente, o Nando. Estamos ali, né, estamos captando o nosso pensamento aqui. Quando perguntavam para ele perguntaram para ele certa vez, o que o senhor pensa de Chico Xavier? Ele dizia, é uma pessoa sem dúvida nenhuma muito boa, porque demonstrou isso pelo trabalho que fazia. Mas com relação à mediunidade, a parapsicologia explica isso, porque ele captava o pensamento das pessoas que estavam ali sofrendo e ele escrevia exatamente aquilo que elas pensavam. Então, o mesmo sistema que utilizavam na época de Kardec, ou que propuseram na época de Kardec, hoje também isso é uma realidade. Na interpretação dos médiuns que fazem psicografia, que apresentam a psicofonia. Os médiuns intuitivos, que dizem, olha, eu estou pensando em tal coisa. Não, você não pensou em nada do mundo espiritual, você simplesmente captou o pensamento de alguém que estava ali próximo. Quando se falava sobre transcomunicação instrumental, que o Clóvis Nunes estudou, que eu comentei com vocês, através das palavras que vinham de um rádio ou das imagens que eram captadas numa televisão, a teoria do Padre Quevedo, que estudava ou que estuda a parapsicologia, dizia que esses objetos captavam apenas o pensamento de alguém que estava ali próximo. Não precisava necessariamente estar presente no ambiente, mas basta que alguém estivesse próximo, pensando intensivamente, e aquela imagem refletia nas ondas eletromagnéticas que a televisão captava ou que o rádio captava. Essa é uma das teorias dos sistemas. E o que Kardec coloca é exatamente isso. Ele dizia assim, nessa nota que ele pôs, ele falou assim, essa pergunta que foi feita levava o raciocínio para uma outra direção, que era aquela questão do duplo etéreo, que era aquela questão do, vamos chamar de perispírito da matéria,
Eu estou olhando para um livro aqui na minha biblioteca, e aí então eu olho para o livro, esse livro tem ali uma energia, um fluido que o envolve, e esse fluido pode se desprender do livro e criar um livro no mundo espiritual. Essa é uma teoria que Kardec essa foi a linha de raciocínio que Kardec apresentou. E a resposta dos espíritos foi exatamente o contrário. Não é assim que isso se dá. E aí ele coloca, a pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento, da ideia que havia formado sobre a natureza desses objetos. Quer dizer, Kardec acreditava, nesse sentido, que esses objetos do mundo espiritual seriam uma representação, seria um desprendimento fluídico daquilo que apareceu no mundo espiritual. Só que, nesse caso, a resposta veio exatamente em linha contrária. Não é assim. É os espíritos que formam isso através desses fluidos. E aí ele chama atenção. Se fosse por acaso, sempre que eu perguntasse alguma coisa, a resposta vinha satisfazer a minha dúvida, eu até poderia supor que, muitas vezes até eu mesmo criava a resposta. Só que nesse caso a pergunta veio contrária. Isso mostra que as pessoas presentes não estavam pensando nisso. Elas pensavam por um lado, a resposta veio de outro, mostrando que não eram eles que criavam a resposta. Esse é o raciocínio que Kardec colocou nessa nota, mostrando que se as respostas vêm de uma forma contraditória à pergunta que é feita, mostra que não são eles que estão pensando. E essa mesma linha de raciocínio também serve para as psicografias, para as psicofonias, que Kardec também abordou lá no início. Se por acaso vem a psicografia de uma pessoa desencarnada, aí então essas começa a trazer uma mensagem. A gente pode observar que um dos critérios de validação desses textos que chegam no mundo espiritual são exatamente aquelas informações que as pessoas não conhecem. Então normalmente eles diziam assim, olha, eu estou aqui, né, um desencarnado, por exemplo, né, os livros de psicografias do Chico Xavier, dessas mensagens que chegam, estão repletos dessas informações. Os livros são publicados com o texto, e depois tem ali um adendo, né, um complemento, numerando todas as palavras e pessoas ou locais que foram descritos naquele texto, para poder explicar para os leitores. E que muitas vezes as pessoas que receberam a carta não conheciam. Então, por exemplo, alguém desencarnou e disse assim para a família, né, olha mãe, eu estou aqui com a dona Maricota. Aí a mãe lê a carta, que dona Maricota é essa? Aí ela vai pesquisar, era amiga da avó dela da época da infância. Então eles fazem esses relatos, eu estou com o meu avô fulano. Mas que avô fulano é esse? Aí começam a pesquisar, percebem que aquele nome dele era um apelido que ninguém conhecia. Então essas informações que são são muito reservadas, que ninguém conhece, é uma forma de atestar essas informações, mais ou menos o que Kardec coloca. Se você pergunta uma coisa, vem uma resposta diferente, dá esse entender. Vamos em frente. Item número 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica. Olha Kardec insistindo nessa questão, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Então primeiro ele falava da tabaqueira, se tinha um formato do perispírito do objeto, aquela coisa toda. Então ele olhou para a cara do espírito e falou assim, me responde agora, é tudo ou nada. As roupas são alguma coisa? Os espíritos respondem, parece-me que a resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? A resposta precedente que a gente leu fala que utiliza desses elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Então ele pode utilizar esses fluidos, ele tendo capacidade ou tendo possibilidade de fazer isso. Quer dizer, é possível fazer? É possível fazer. Porque ter capacidade de fazer uma coisa, ter conhecimento é outra coisa, ter possibilidade é outra coisa. Conhecimento é quando ele sabe o que faz. Capacidade é quando ele tem força do pensamento suficiente para fazer aquilo. E possibilidade é se é possível realizar aquele tipo de transformação. Então, como a gente colocou, tem espíritos que fazem conscientemente, tem espíritos que fazem inconscientemente, mas todos eles fazem. Ninguém sabe, por exemplo, por que está vestindo aquilo.
Ninguém sabe porque está sangrando muitas vezes no mundo espiritual. Espíritos que apresentam ferimentos com sangramentos hemorrágicos. Eu levei um tiro, estou sangrando até agora. Por que é isso que está acontecendo? Ele produz aquele tipo de sangramento e não se dá conta. É a sua própria produção mental que causa aquilo tudo. Por isso então Kardec perguntou sobre se as roupas são alguma coisa. Os espíritos colocaram que sim, que a resposta anterior resolve alguma coisa. E a partir daqui, desse estudo, dessas respostas que São Luís começa a colocar para Kardec, a gente começa a analisar uma série de informações que chegam para nós dos relatos da literatura espírita, e que fala, por exemplo, de objetos, que fala que espíritos são carregados em macas, transportes no mundo espiritual. Já que é possível criar com a força do pensamento esses objetos, qual é exatamente o limite dessa criação? Eles podem criar uma roupa, podem criar uma tabaqueira, mas não podem criar uma muralha? Quem são os espíritos responsáveis por essas grandes criações? Até onde, mais uma vez a pergunta, qual é o limite das criações dessas estruturas com esse tipo de substância no mundo espiritual? Esse enigma a gente deixa e a gente vai estendendo um pouco mais isso a partir do nosso estudo. Alguns relatos interessantes que eu já tive a oportunidade de ler é o caso, por exemplo, de hospitais nossos aqui do mundo físico, que quando você olha, você tem uma estrutura do hospital. Você vê ali as paredes, você vê a cobertura, algumas vezes é um edifício, algumas vezes é só um edifício térreo, não é um edifício com vários andares e coisa e tal. Mas médiuns videntes relatam, que quando olham para aquele hospital, observam uma outra estrutura por cima dele. Uma estrutura muito maior, composta com elementos que não podem ser percebidos pelos olhos físicos, mas que muitas vezes é 2, 3 vezes maior do que aquele que nós vemos fisicamente, que servem exatamente para atendimento dos espíritos que estão ali presentes, desencarnados. É uma informação interessante, mas que pode ser uma fantasia, mas a sua construção é possível a partir desses estudos. Sabendo que é possível que os espíritos façam uma composição material desses elementos e construam aquilo que eles quiserem, pelo tempo que eles acharem necessário, para o fim que eles acharem interessante. Então, de todos esses relatos, nós vemos então que é possível isso acontecer. Mais uma vez eu coloco, acreditar que existe ou acreditar que não existe é uma questão de cada um, mas a gente vê que é possível de ter. A partir dessa possibilidade, a gente começa então a abrir um pouco mais a nossa visão e tendo ali mais objetos de estudos. O Brás colocou em um livro de Dona Zíbia, né, falando sobre as defesas do mundo espiritual com dados magnéticos, ela fala que danifica o corpo perispiritual, que leva um tempo para recompor, mas isso carece de muita investigação. Mais uma vez, Brás, independente do cenário em que há esses dados magnéticos, em que há esses conflitos no mundo espiritual e tudo mais, só o fato de um espírito ser capaz de magnetizar um encarnado a ponto de ou curá-lo, ou de gerar nele algum tipo de doença física que se manifesta como reflexo daquilo que acontece no perispírito, vemos também aí mais uma lógica. Eu estou doente, vou fazer um tratamento de cura numa casa espírita. O médium me dá um passe, o espírito se encontra ali presente também, contribuindo com esses passes, e esses fluidos combinados geram uma cura no meu perispírito que reflete no meu corpo físico. Vemos que é possível. O magnetismo, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, tem os seus efeitos. A forma como eles são utilizados já tem ali uma abrangência muito grande que muitas vezes até foge da nossa compreensão. O Mário colocou, né, na casa espírita os médiuns videntes também ver outros pavimentos, né? Exatamente, nas casas espíritas também são vistas, muitas vezes ali é uma casa espírita muito pequena, numa residência com 2, 3 cômodos, e fluidicamente vem uma estrutura muito grande que se estende para cima dela, onde há ali grupos de estudos, onde há ali grupos de espaços para visitações, para participações de outros trabalhos, para curas e tudo mais. Isso também é relatado no mundo espiritual, né? Relatados por médiuns que observam isso. Então, quer dizer, a gente vê que não são fantasias do mundo espiritual, são médiuns que relatam isso.
Eu vi isso acontecendo, eu vi tal coisa aparecendo. Como eu comentei para você, um espírito que chegou numa reunião mediúnica, quem disse isso é uma médium de absoluta confiança minha, disse que viu um espírito chegando de cadeira de rodas no centro espírita, porque ele ainda não tinha se condicionado a caminhar, já que ele era um deficiente físico quando estava encarnado. De onde saiu aquela cadeira de roda? Uma produção material, naturalmente. Se pode produzir uma tabaqueira, por que não uma cadeira de rodas? Por que não roupas? Por que não outros objetos maiores? E a pergunta volta a ser, qual é o limite dessas criações, sabendo que os espíritos têm poderes que nós sequer imaginamos, principalmente aqueles que já alcançaram esferas muito mais elevadas. Luiz Sérgio, dizem que eles vêm colher elemento da nossa bioenergia para recompor o perispírito lá. Essa combinação de fluidos, né, o fluido animalizado que nós doamos, que nós utilizamos, principalmente nas reuniões mediúnicas, né, relatam, assim, há relatos nas reuniões, nas palestras, por exemplo, que quando nós vamos assistir uma palestra, os espíritos estão ali presentes manipulando os fluidos que nós doamos inconscientemente para o trabalho de cura para perispíritos que se encontram em desequilíbrio no mundo espiritual. É bem interessante isso. E eles transportam isso também para outros locais, até Kardec falou sobre isso, sobre que nós colocamos sobre a materialização de objetos, sobre efeitos físicos e tudo mais, que os espíritos transportam esses fluidos animalizados para outros locais, que ele não consegue medir a distância, não sabe até onde eles são capazes de transportar isso. Como eles carregam, se carregam pela mão, se eles absorvem e depois liberam essas substâncias, se eles colocam em recipientes, isso aí, assim, cada um, né, cada informação que chega para nós traz uma possibilidade diferente. E o que nós vemos aqui, de todo isso que a gente veio falando, por mais fantasioso que possa parecer, está embasado em temas doutrinários. Essa que é a questão. Quando se fala em fluidos e manipulações, como a gente colocou aqui no item número 3, número 4, desculpem, ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convém às suas intenções. Essa frase aqui do item 4, da pergunta número 4, do item 128 do Livro dos Espíritos, desse capítulo 8, ela dá margem a respostas e a análise de uma série de informações que estão aí à nossa disposição. Vamos então agora para a questão número 6. Vamos lá. Olha só a continuidade dessa análise. Resulta dessa explicação que os espíritos submetem a matéria etérea, que é exatamente esse fluido que é manipulado no mundo espiritual, às transformações que desejam. Então é uma conclusão que ele está tirando. Resulta dessa explicação que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu, quando dela necessitou, por um ato de sua vontade, e da mesma maneira a desfez. É isso mesmo que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, joias, etc.? A resposta não podia ser melhor, mas é evidente. Clara como a água. E a gente lembra que fala de roupas, joias e outros objetos, e também falamos sobre objetos que podem ter ali dimensões maiores. Item número 7. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. O espírito poderia torná-la tangível para ela, ou seja, palpável? Ela poderia segurar, sentir o objeto? É sólido? A resposta: poderia. E continua na questão 8, para a gente não perder muito tempo nessa resposta simples. Se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la, acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? A resposta: sim. Item 9. Se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco, e se o tomasse, espirraria? A resposta: sim. Ou seja, 3 questões com respostas bastante objetivas, que mostra que essas manipulações, ou essa manipulação desses fluidos no mundo espiritual, como a gente comentou há pouco, aquelas apresentações de Douglas Home
de espíritos que apareciam mãos, apareciam pés, apareciam flores. O próprio Peixotinho participava muito disso, daquelas manifestações. Peixotinho foi o médium que viveu na década de 40, 50, 60, se não me engano. E ele era um médium de grande potência. E ele fazia, por exemplo, né, se vocês tiverem oportunidade, anotem esse nome: O Trabalho dos Mortos. Procurem no Google, que vocês vão encontrar sites que mostram fotos de vários tipos de objetos que foram produzidos pelos espíritos. Só que eles faziam o seguinte: para deixar registrado o resultado das materializações que eles provocavam junto com esse médium ou com outros médiums, eles, por exemplo, materializavam uma mão, a mão inteira, colocava dentro de um balde de parafina, tirava a mão, colocava sobre a mesa, desmaterializava a mão deles e a luva de parafina ficava ali intacta em cima da mesa. Fizeram isso com mãos, fizeram isso com pés. Ou seja, eles materializavam as partes dos seus corpos, colocavam na parafina e depois tiravam. Para quem já fez tratamento de termoterapia e fisioterapia, para quem já teve uma tendinite na mão, eu já tive muito isso, era natural ter que enfiar a mão dentro de um recipiente com parafina derretida, ali por volta dos seus 50 graus, e ficava colocando, tirava e depois envolvia um saco plástico para poder abafar um pouco aquilo, que era um processo terapêutico para acabar com essas tendinites. E aí então, quando a gente tirava, via assim aquela luva bem desenhada. Ficava até interessante, curioso. Só que para poder tirar aquela luva depois, a gente tinha que arrancar a parafina. Ia puxando ela, rasgando em pedacinhos, jogava de volta naquele recipiente para que ele pudesse dissolver e ser utilizado por outro paciente. Então, mas no caso dessas luvas, elas simplesmente desapareciam e ficavam ocas. Não tinha como tirar aquilo. Então era uma forma de registrar o fenômeno através da parafina, que os espíritos adoravam fazer isso, e não apenas com Peixotinho, mas outros relatos interessantes também foram feitos com outros grupos espíritas. No caso, por exemplo, de um livro que eu já comentei com vocês, Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, produzido pela Federação Espírita Catarinense, de Oswaldo Melo, ele relata em atas, são atas oficiais da instituição, as várias reuniões, como nós já lemos aqui antes, né, sobre transporte. Vocês se lembram que eu fiz a leitura aqui, falava sobre também as produções dessas partes de corpo, falando sobre a parafina. Então aqui a gente tem, primeiro, a tabaqueira poderia se tornar tangível pela aglomeração desses fluidos, e naturalmente, nesse caso, para fazer com que ela se tornasse tangível, seria necessário também a presença de um médium que doasse o ectoplasma, que é essa substância necessária para a produção desses fenômenos de efeitos físicos. Então poderia se tornar tangível, ela poderia segurar essa tabaqueira, e lá dentro da tabaqueira, que tem o rapé, que era aquele tabaco, a gente já conversou sobre isso, né, para as pessoas que são mais jovens e que moram nas grandes cidades, não conhecem essa substância, né? Mas o rapé é um pozinho preto, feito de tabaco, feito de fumo, que as pessoas aspiram isso para poder espirrar. Às vezes fica com o nariz tapado, ou fica com aquela dificuldade para respirar, para inspirar, né? Então eles aspiram essa substância para dar aquela espirrada, né? Porque provoca uma irritação na mucosa e gera o espirro. Mas e no caso, por exemplo, se essa substância for produzida pelos espíritos? Eu já cheirei essa coisa, Ju. Lembra que eu contei para vocês? Os homens usavam muito isso, né? Ainda é usado, né? Provavelmente no interior, né, Armando? Ju, eu contei para vocês que na época que eu frequentava, que eu estudava num colégio de padres, né, a gente tinha um diretor da escola que andava com essa caixinha de rapé. E toda vez que a gente chegava perto, ele tuchava um pouquinho disso no nosso nariz, saía todo mundo espirrando. É uma coisa ruim pra caramba. Não, mas enfim, o interessante é perceber que, mesmo sendo uma produção do mundo espiritual,
a Casa do Norte se encontra? Bom, pois é, então aqui nas grandes cidades, né, a gente vê que ainda se acha isso, mas ainda em casas, né, de tradições nordestinas, por exemplo, né, ou no interior das grandes cidades. Né, mas para quem gosta, né, tá ali, né, bom dia pessoal que chegou. O Brás ainda usa, né, Brás? Também lá em Luisiana, no Goiás, né, tem que usar também, né. Agora aqui em São Paulo eu nunca vi ninguém usando. Talvez as pessoas mais antigas. Mas enfim, quando a gente fala sobre a utilização dessas substâncias, aqui essa resposta, esse item 9 e o item 10, vai dar margem de um assunto muito interessante que a gente já chegou a conversar sobre isso. Olha só. Primeiro que o rapé que é produzido pelos espíritos através da manipulação desse fluido, ele tem o mesmo efeito do rapé utilizado aqui no mundo material. Esse é o ponto importante. A questão número 10, para a gente poder avançar um pouquinho mais, porque na 9, a 10 e a 11 vai dar margem de um assunto interessante para nós aqui. 10. Então, o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais. Que propriedades especiais seriam essas? O rapé, por exemplo, ele tem propriedades químicas. E se os espíritos quiserem produzir uma substância que tem o mesmo efeito, eles também podem. No caso, por exemplo, a gente tem das medicações. Quem nunca foi num centro espírita fazer um tratamento de cura, e ali o pessoal falou assim, olha, leva essa garrafinha, porque aqui tem remédio para você. Aí você olha, tá só água, aí você toma aquela água como se fosse uma água normal, mas ela tem ali elementos que são importantes para a saúde física do indivíduo. E aí você pergunta, mas o que tem aqui? Os espíritos colocaram remédio aqui para você. É a resposta que normalmente os trabalhadores da instituição dão para quem pergunta. Que remédios seriam esses? Exatamente fluidos manipulados por essas entidades. Então, em tratamentos de cura, isso acontece com muita frequência, que os espíritos coloca-se então um copinho de água no momento que você está fazendo o seu evangelho, que os espíritos vão magnetizar essa água para você, e você vai tomar ali um remédio necessário para o tratamento que você precisa. Só que no caso são substâncias que nós não percebemos pela química, mas eles poderiam fazer. Como acontece com o cheiro, como eu comentei para vocês já. Quando você está num ambiente de cura, de tratamento espiritual, normalmente sentem cheiro de álcool, de éter. E aí então eles conseguem também produzir esses elementos. Armando colocou, no caso da tabaqueira, produzido o rapé, que contém nicotina, mas o relato, veja que o espírito não iria oferecer para a mulher. Sim, no caso era só a aparência mesmo, mas aí o que Kardec colocou aqui, Armando, foi explorando um pouco mais a capacidade de materializar um objeto, perguntando se essa materialização também mexeria na composição dele. Porque ali então é só uma questão de aparência. Mas se no caso tivesse colocado, quer dizer, Kardec ele insistiu assim, ele poderia ir além nessa produção? Né? Ali o objetivo não era exatamente esse, né? Aqui o Brás colocou, né, que João de Abadiânia, chamado João de Deus, lá no estado de Goiás, um dia materializou éter em um algodão para nós vermos, né? Pois é, mas isso acontece com bastante frequência, né, Brás? Ele se deu ao trabalho de fazer isso, mas normalmente só o fato de você entrar no ambiente já sente o cheiro daquele local. A Nenê colocou, bom dia, Nenê. Então podemos entender que existiam as propriedades de um rapé que conhecemos, exatamente. Né? Então aqui para nós, a pergunta que ele fez então, né? Ele poderia dar somente a forma ou também as propriedades? Aí ele colocou, se o quiser, pode. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás prova da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse. Ou seja, tudo aquilo que envolve essas manipulações no mundo espiritual ainda está muito limitado para o nosso entendimento. Aliás, nós estamos muito limitados para compreendermos o que eles podem fazer. Porque aquilo que a gente vê hoje, só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos sobre esses fenômenos de manipulação de fluidos, de tratamentos de cura, essas coisas todas,
tudo que acontece, a gente, quando estuda um livro dos médiuns, por exemplo, a gente restringe muito ao ambiente espírita. Mas a gente se esquece que essa capacidade que os espíritos têm é uma capacidade genérica, universal. E eles podem fazer isso em qualquer lugar. Nós tivemos há um tempo atrás um relato de uma fiel lá na Filipinas, se eu quisesse, né? A Ana perguntou aqui uma pergunta, mas por que essas materializações não acontecem tanto mais? Exatamente o que eu ia falar agora, Ana. Lá nas Filipinas, lá no Sudeste Asiático ali, nós tivemos o catolicismo é muito forte ali. Uma jovem foi comer uma hóstia, essa hóstia se transformou em sangue. E isso foi considerado um milagre. Essa jovem foi levada para o Vaticano para ter um contato direto com o Papa. E isso aconteceu ano passado, no retrasado. Quando a gente vai, por exemplo, numa pequena cidade e as pessoas dizem que tem uma santa chorando, esse choro nada mais é do que a materialização. Então, na verdade, assim, quando você vai num centro espírita ou num centro espiritualista direcionado para curas, muitos relatos ali são interessantes. Sangue que brota do nada, pus que brota do nada, cistos que saem de um local para outro. Isso tudo são produções materiais. Então, na verdade, a gente pensa que acabou, mas é que nós não estamos sabendo visualizar isso de uma forma diferente. Dentro do ambiente católico, quando a gente fala, por exemplo, no ambiente da Umbanda, quantas e quantas vezes a gente ouve falar que os espíritos utilizam substâncias feitas por ervas para poder atender as pessoas que buscam cura. Aquilo que nós conversamos há um tempo atrás, Brás, quando a gente falava, que era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, que muitas vezes um indivíduo mediunizado numa reunião da Umbanda, por exemplo, o espírito, para poder satisfazer ali os seus prazeres e coisa e tal, faz o médium beber bebida alcoólica, fazer uso de cigarros e charutos. E no momento em que acaba o transe mediúnico, o médium não apresenta absolutamente nada dessas substâncias. Ele não tem cheiro, não tem o odor, não tem o hálito, não tem o efeito do álcool, mesmo que ele tenha bebido 1 litro de pinga. E essa pergunta foi exatamente a pergunta que eu levei para tirar dúvida junto a um grupo mediúnico lá do Rio de Janeiro, que eu coloquei essa pergunta para os espíritos responderem. Eu falei, igual Kardec fazia, né? Falei, já que Kardec fez, eu vou fazer também. Perguntei, olha, por que isso, isso e isso? Ele falou, é muito simples, basta você estudar, ele me falou isso, basta você estudar o Laboratório do Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. Essa foi a resposta que eles me deram. E ele falou, basta você estudar sobre magnetismo, sobre fluidos, que você vai ter resposta para essa sua dúvida. Então nós temos aqui claramente a resposta para a manipulação desses elementos, que são aplicados em várias escolas religiosas. Os índios, os pajés trabalham com esse tipo de manipulação também. Na Umbanda, no Candomblé, nos grupos espíritas, no catolicismo, nas religiões evangélicas. Que eles colocam relatos dizendo assim, por exemplo, que pétalas caíram numa reunião no momento de bênçãos do Espírito Santo. Apenas mudam nomes, mudam cenários, mudam personagens, mas os fenômenos continuam presentes muito mais do que naquela época. Porque hoje você pega a internet e faz uma pesquisa, você vê o que acontece na França, na Inglaterra, no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. Então esses efeitos físicos, essas materializações através dessas manipulações, e são reais, são presentes e são atuais. Basta que a gente tenha ali, né, como diz no Evangelho, os olhos de ver. Que a gente tenha uma curiosidade, que a gente tenha a mente um pouco mais aberta para expandir dessas nossas fronteiras. Porque a gente fica muito restrito do que acontece dentro de um centro espírita, acreditando que o livro dos médiuns é uma propriedade do espiritismo, e consequentemente ele só fala de coisas que acontecem no espiritismo, sendo que na verdade ele fala de muito mais além. Naquele livro que eu falei para vocês que eu estou lendo, A Mediunidade dos Santos, lendo essa obra, eu comecei a ter uma visão de coisas que acontecem no ambiente católico que eu nem imaginava.
desses religiosos, dessas pessoas que foram canonizadas pela igreja como santos, pelos milagres que realizavam. Aí eu fiquei curioso me perguntando, mas que milagres seriam esses? Comecei a ler fenômenos e mais fenômenos mediúnicos que aconteciam no ambiente católico. E que a gente não expande a nossa visão. Para quem tem a oportunidade de estudar um pouco sobre a Umbanda, nessas reuniões mediúnicas, né? Pois é, Ju. Pode deixar que eu vou preparar para você ver também. Então, quando você fala nessas reuniões de atendimento da Umbanda, onde há incorporação, onde há os fenômenos que eles chamam de descarrego, né, mas que na verdade são reuniões de desobsessão e tudo mais, acontecem situações ali que nós ficamos de boca aberta, muitas vezes em noites sem dormir. Tamanha impressão que aquele fenômeno foi capaz de acontecer, foi capaz de produzir. Isso tanto para o bem como para o mal. Não nos esqueçamos que os espíritos inferiores também são muito inteligentes, são capazes de produzir fenômenos que prejudicam também pessoas. E essa é uma questão interessante da gente começar a ver que o mundo, na verdade, é o grande palco, o mundo material, o nosso planeta, por exemplo, seria o palco onde os espíritos podem manipular esses fluidos à vontade. Depende apenas da intenção, da capacidade, da necessidade. Então estudemos a mediunidade além das fronteiras de um centro espírita. Estudemos a mediunidade além dos livros publicados no ambiente espírita. Entendamos que isso acontece em todos os lugares. Só são mascarados por títulos, por rótulos, por personagens diferentes. O resto continua ali presente. Quantas freiras que ficavam enclausuradas em conventos trazem relatos para nós de coisas que acontecem lá dentro que a gente nem imaginava, de materialização, de mediunidade, mas simplesmente chamam de milagres. Armando colocou: já frequentei a Umbanda e posso afirmar que quando fui submetido aos tratamentos senti o efeito no fundo da minha alma. Pois é, e são reais, Armando. Muitas vezes você não precisa nem ter muita sensibilidade para dizer isso, você sente claramente o efeito. É real. Enfim, para a gente poder fechar aqui na questão, né, passa a ser palpável, material mesmo, né, Ju? A questão da transfiguração que nós já estudamos. A transfiguração acontece de uma forma muito potente. A questão da materialização, a questão da manipulação dos fluidos, tudo isso são fenômenos que Kardec estudou aqui. E se Kardec tivesse tido contato com o centro de Umbanda, ele teria feito uma festa de pesquisa que a gente nem imagina. Porque ali os fenômenos acontecem de uma forma quase que instintiva. E nos centros espíritas acontece num ambiente preparado. Isso é bacana da gente perceber que seria para ir uma fonte de estudo riquíssima. Armando colocou aqui para nós, né? Pois era, lembrando o fenômeno de que os médiums materializou alfinete, né, linhas em meu ouvido, né? Nesse caso a gente não sabe se é materialização, se é transporte, mas certamente é um fenômeno de efeito físico, né, Armando? Você acabou vivenciando isso na pele, né? Na pele e no ouvido, ainda por cima, né? Então, meus amigos, né, para a gente poder fechar, aqui já está na nossa hora, para a gente não estender mais aqui o nosso tempo, nós temos aqui, a partir da questão 11, a produção de substâncias. Substâncias saudáveis, substâncias nocivas, que a gente vai aprender um pouquinho mais aqui no nosso estudo na semana que vem. Beleza? Podemos fechar por aqui? Pesquisem um pouco mais sobre isso. Tá, pessoal? Quando se fala sobre os milagres, sobre os fenômenos, aquela coisa toda, vão estudando, que isso vai enriquecendo, digamos assim, o vocabulário de vocês, assim, o banco de dados de vocês, com tantas informações que a gente nem imaginava que era possível acontecer, que simplesmente não estudamos por falta de curiosidade. E as coisas estão aí, ó, escancaradas à nossa frente. Pessoas que de repente começam a apresentar estigmas. Aquele filme Estigmata, embora seja assim um pouco fantasioso, né, na forma como ele se manifesta, é uma jovem que começou a apresentar os estigmas nas mãos, nos pés, na cabeça e começou a sangrar. De onde apareceram esses estigmas? Fenômeno de efeito físico, levado muitas vezes por uma questão de fé, por uma questão de crença. Acredita tanto naquilo que a própria pessoa produz e não se dá conta que é médium.
Aliás, a maioria das pessoas que são médiums não sabem que são. Acham que estão loucas, que estão ouvindo vozes, que alguma coisa está acontecendo que precisa de tratamento médico, coisa parecida. Simplesmente médiums. Eu tive grande amizade virtual com um jovem italiano que tinha estigma, né? O Brasil lembrando aqui também, né? Então, na Itália, né, porque é um país muito católico, os médiums naturalmente direcionam o seu potencial mediúnico para a fé católica, consequentemente envolvendo visões de anjos, visões de santos, estigmas, santos que choram, tudo de acordo com o ambiente, com a cultura de cada um. Por isso que quanto mais aberta é a mente daquele que estuda os efeitos físicos, mais experiências ele é capaz de absorver. Se a nossa visão está fechada apenas para aquele, direcionado para aquele tipo de cultura, a gente só vai ver aquilo, não vai conseguir ir além. Então o médium, o estudante do espiritismo, que estuda as demais culturas, na África, por exemplo, imagina na religião de tradição africana, de origem africana, aliás, de religiões nativas da África, imaginemos os fenômenos mediúnicos que acontecem lá. Se dá um bando do candomblé aqui no Brasil, a gente tem assim, alguns resquícios do que acontece, imagina olhar lá na África mesmo as materializações. Alguma coisa de espantar. Vamos lá então, fechando por aqui, meus amigos, a gente vai encerrar aqui o nosso trabalho. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso, a ponto de nós começarmos a aprofundar cada vez mais, né, esse nosso entendimento a respeito do estudo dos fenômenos mediúnicos.